mostrando que o próprio Deus reconhece que tanto o Filho quanto o Espírito são iguais a ele. Nem maior, nem menor. Iguais. Ele vai usar um texto para isso. Deixa eu compartilhar de novo a minha Bíblia. Lembra que eu falei de Hebreus? Né? Hebreus 6. Deixa eu pegar o texto de Hebreus 6 aqui primeiro, né? Em que Deus faz um juramento em relação a si próprio. Né? Então, Hebreus 6,13, ó. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus está reconhecendo o quê? Que ele é o ser supremo, que não existe ninguém superior a ele. Muito bem. Quando você vai para Isaías 62:8, você vai ver Deus jurando de novo. Jurou o Senhor. Só que agora ele faz juramento por dois seres que não são ele necessariamente. Diz assim, ó, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Ele jura por dois termos. Só que se você for pesquisar quem é o braço do Senhor, você vai descobrir, Isaías 53. Isaías 53, a quem foi revelado o braço do Senhor. E se você juntar com o Novo Testamento, você vai descobrir que o braço do Senhor é Cristo. Ele é o braço do Senhor que foi revelado para o mundo. Então é como se aqui o Pai estivesse dizendo, jurou o Senhor pela sua mão direita, que é o Espírito também, tem vários textos falando sobre a questão do Espírito aqui, e pelo seu braço poderoso. Então é Deus jurando pelo Espírito e pelo Filho, por Jesus. Ou seja, lembra que Deus jura por si mesmo, porque não tem ninguém superior por quem jurar, e aqui ele está jurando tanto pelo Espírito, né, que é a figura da mão direita, como também pelo braço poderoso, que é a figura de Cristo. Ou seja, o que Deus está falando? Deus está falando que tanto o Espírito quanto o Filho são exatamente como ele. É isso que ele está dizendo. Amém. E também tem a questão do dedo, né? Porque o dedo faz parte da mão, quando fala do dedo de Deus. Por isso que é do Espírito, está relacionado ao Espírito também. Pode falar, irmão Anderson. Amém. Só para realçar aqui, essa questão que o pastor Dionei colocou, tem alguns textos aqui que eu até queria compartilhar com o irmão. Pode ser até o irmão Israel que está com a tela aí já, se puder compartilhar aí o Isaías 53. Deixa eu botar aqui, peraí. Isaías 53, isso? Isso. Vamos lá, peraí, só um minutinho que eu sou meio... Isaías 53. Porque aqui, beleza. É que a gente já vê que isso já é dito lá na lei e nos profetas, né? Isaías 53, a gente sabe que é um texto que fala do Messias, né? Então, o texto vai dizer assim, Isaías 53, 1, ó, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, ele está falando aqui do braço do Senhor, o braço a ser revelado, né? Porque foi subindo como um renovo, e essa palavra renovo também é usado em outros textos para falar do Senhor Jesus, né? Ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Aí vai discorrer o texto ali sobre o Senhor Jesus, né? Agora, outro, eu vou pegar aqui mais um texto aqui da Torá também. Depois eu vou citar um profeta e depois o apóstolo, para a gente ver o entendimento ao longo aí, né? Então, o texto lá em Êxodo... Êxodo qual, irmão? Êxodo 31, 18. 31, 18, perfeito. Vou botar aqui. Aí, irmão, pode falar. Então, em Êxodo 31, 18, é quando está sendo escrito lá os 10 mandamentos, né? De tábuas de pedra ali, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, ó, escrita pelo dedo de Deus, né? Então, aqui quem está escrevendo é o dedo de Deus, né? Esse termo é importante, porque quando fala de braço do Senhor, a mão do Senhor, né, e o dedo faz parte da mão, tá falando ali do braço como o Filho e da mão como o Espírito Santo. O dedo fazendo parte da mão, o Espírito Santo, né, que está escrevendo. Agora a gente vai lá em Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, Jeremias 31, isso? Verso? Isso. A partir do 31 mesmo, a gente já vai ver que está sendo falado ali para o profeta Jeremias sobre a nova aliança, né, que é a aliança no sangue de Cristo, né? Claro. Aí no versículo 33, ele vai dizer assim, ó: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí olha o que ele diz aqui em seguida: na mente lhes imprimirei as minhas leis
e também no coração as escreverei. Então a gente está vendo aí, primeiro tem lá, né, a gente vai ver nas sombras, sendo falado daquelas leis parando em tábuas de pedra, a qual facilmente foram quebradas ali, aquela questão da adoração do bezerro de ouro, né? Mas aqui ele está dizendo que nessa nova aliança, ó, ele vai estar escrevendo em um outro local, que é no coração. Ó. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, se a gente vai lá para 2 aos Coríntios, capítulo 3... 3 verso 3? Isso, exatamente. Isso já estava até ali nas referências. Pode ler, irmão. Então, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó, sobre nós, ó. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, o ministério dos apóstolos, né? Eles que estão, né, levando a palavra do Senhor ali, como ele disse, o ID, né? Olha o que ele diz em seguida, ó, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Olha aqui agora ele revelando aqui, ó. O que está escrevendo no nosso coração? O Espírito Santo. E você vê que lá no Êxodo, o que estava escrevendo nas tábuas de pedra ali? O Espírito Santo. Só que as leis do Senhor tinham sido paradas ali num coração duro, né? Um povo de duro coração. Mas agora a gente vê que está sendo escrita não num coração de pedra, mas num coração de carne. E isso é citado também outras vezes nos profetas. Né? Só esse acréscimo eu gostaria de dar aí. Tem até um texto interessante que eu quero mostrar aqui para os irmãos. Olha que interessante o que Jesus ele vai chamar o Espírito, né? Olha que interessante. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. E porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então veja, Cristo, que era o braço, ele expulsava pela mão, pelo dedo. Interessante, né? Quando valente, ele vai falar que até tem uma questão interessante, né, irmãos? A questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Até o irmão chegou a comentar no vídeo que eu postei aqui no canal, dizer, não, então se o pecado contra o Espírito Santo é o pecado que é imperdoável, mas quando você peca contra o Pai ou contra o Filho tem perdão, quer dizer que o Espírito é maior que o Pai e o Filho? Não. É que o Espírito, ele vai sintetizar toda a obra de todos, né? Vamos dizer assim. Eu costumo entender assim. Agora, eu pergunto para vocês, se necessariamente, tá? Necessariamente a blasfêmia contra o Espírito fosse necessariamente a blasfêmia necessariamente contra o Pai, a gente teria um sério problema, né? Nós teríamos um sério problema, porque o que mais existe no mundo são pessoas que blasfemam contra o Pai. Constantemente, Deus, ele é blasfemado, o Pai. Você pega essas bandas de rock, muitas que existem, constantemente eles fazem músicas que constantemente têm letras blasfêmicas contra Deus. Então você teria um sério problema de dizer que muitas pessoas hoje já não têm mais salvação. Não é mesmo? E você vê justamente o contrário, pessoas que participavam desses rocks pesados que falam contra Deus, que se convertem. Não é mesmo? Então, se você for dizer necessariamente que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma blasfêmia necessariamente contra o Pai, nós vamos estar caindo num sério perigo de dizer que quem pecou contra Deus já não tem mais salvação. O próprio Salmos diz assim, que constantemente, né, o prazer dos ímpios é dizer que Deus não existe. Não é uma blasfêmia contra Deus? Né? Então, eu entendo que a blasfêmia contra o Espírito, é claro que você vai ver lá em Hebreus, capítulo 10 e capítulo 6, que vai dizer que aquele que profana o sangue da aliança, esse vai o que? Calcar os pés do Filho de Deus, vai fazer ultraje ao Espírito de graça, ou seja, o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu entendo que é quando você comete um ato de apostasia, claro, mas é quando você rejeita tudo aquilo que o Pai e o Filho fazem através do Espírito. Mas você dizer necessariamente que blasfemar contra o Pai, você está blasfemando contra o Espírito, infelizmente, grande parte das pessoas já não tem mais salvação nos dias de hoje. Pode falar, irmão. Tá sem som, sem som. Microfone. Então, gente, olha só. É por isso que eu disse que esse assunto de hoje ele é um assunto muito complexo, maravilhoso ao mesmo tempo, muito importante, né? Dentre as várias coisas que a gente está abordando aqui, passamos pelo Concílio de Nicéia, abordamos um pouquinho sobre Trindade. Já que a gente está tratando agora mais especificamente de Trindade, eu tenho duas perguntas para fazer para os irmãos, tá? Como eu disse, hoje eu quero me deter apenas a fazer perguntas aqui para a gente poder abordar esse assunto assim, ó,
talvez trazendo as perguntas mais frequentes feitas pelas pessoas, tá? Então, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que ela é muito importante. Quando a gente trata de trindade, uma das questões que é levantada para negar a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo como sendo três pessoas distintas de uma única substância, né? Quando a gente fala de substância, até o irmão Lucas perguntou primeiro, né, o que era substância e pessoalidade. Substância é quando a gente fala da divindade, né? A essência da divindade é uma única divindade, é um único Deus, né? Mas que se manifesta de três maneiras diferentes, a pessoalidade. Mas a questão é, a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: geralmente, quando se fala sobre trindade, muitas pessoas negam Mateus 28. Porque Mateus 28, ali, nós temos a fórmula, o que é chamado, né, de a fórmula batismal, aonde Jesus, ao comissionar as pessoas, né, os seus discípulos, e por meio dos discípulos a igreja, Jesus diz, olha, ide, né, fazei discípulos. E aí, quando ele vai falar, ele diz assim, ó, batizem, né? Batizai em nome, que é o nome ali é no singular, tá falando de um, ele tá falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, claramente, ele tá falando da trindade, né? No sentido de como a gente aborda, como a gente entende o termo da trindade. Ele fala de um nome no singular, ou seja, um único Deus, mas ele apresenta as três pessoas que compõem a divindade, né? O Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, ao longo de muitos e muitos anos, a gente tem ouvido a mesma questão. Mateus 28, ele é um acréscimo. Mateus 28, ele não é não faz parte, ele não serve para embasar a doutrina da Trindade. Eu gostaria de ouvir de vocês, tá? O que vocês entendem, o que os irmãos podem compartilhar acerca dessas alegações de Mateus 28. E eu vou encareirar outro texto já para os irmãos poderem responder junto. Essa mesma questão, geralmente ela é abordada quando a gente fala de outro texto, que é o texto de 1 João 5, 7, que diz lá assim, ó, porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, o Verbo, que é a palavra, que é Jesus, e o Espírito, e estes três são um. Então nós temos esses dois textos. Existem vários textos falando de trindade, mas eu quero falar desses dois, porque geralmente as pessoas costumam arranjar algumas desculpas ou tentar negar esses dois textos, né? O que os irmãos podem falar sobre ele? Então, a primeira coisa que vão falar, não, né? Constantino, mais uma vez, no Concílio de Nicéia, vai adulterar Mateus 28, 19, né? Então o Constantino é o culpado da adulteração de Mateus 28, 19. Ele estava lá, ele pegou uma caneta lá e escreveu, ó. Tirou lá, não, apaga isso aqui, ó. Apaga aqui e bota aqui, ó, tá? Mentira. Quem fala isso pra você ou tá mentindo, ou uma pessoa ignorante, ou ela tá tendo más intenções. Por quê, irmãos? Porque desde o ano 70, mais ou menos, até o ano 100, você vai ter o primeiro documento de doutrina da igreja chamado Didaquê. E lá está claramente escrito, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ter esse mesmo texto falado por Justino, por Irineu. Você vai ter todos os manuscritos que existem na face da terra dizendo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os manuscritos mais antigos que existem, sejam manuscritos gregos, hebraicos, aramaicos, coptas e latinos. E manuscritos que não têm esse texto, zero. Zero manuscritos. Aí o camarada vai pegar a Bíblia de Jerusalém, que está dizendo lá, é possível que a fórmula, né, batismal tenha sido adulterado com o logo do tempo por causa da doutrina da Trindade, etc, etc. Aí o camarada veio aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, foi adulterado. Só que esse camarada esqueceu, né? Esse camarada esqueceu de ler o restante da Bíblia de Jerusalém, porque essa Bíblia de Jerusalém, os comentários dela foram feitos por pessoas que utilizam o modo de interpretação histórico-crítico, que muitas vezes vai ser feito por ateus.
por ateus, irmãos. Nessa mesma Bíblia de Jerusalém vai estar escrito que o tabernáculo de Moisés nunca existiu. Pelo contrário, nessa Bíblia de Jerusalém vai estar dizendo lá que o tabernáculo de Moisés ele é uma fábula que foi colocado na Bíblia. Pena que eu não trouxe aqui o texto, eu esqueci. Que é uma fábula colocado, né, para se caracterizar como coisas pagãs que existiam nas nações. Então, quer dizer, será que eu vou acreditar numa Bíblia dessa? Ou será que eu vou utilizar o testemunho de mais de 5.000 manuscritos que existem, todos eles unânimes, falando da mesma coisa? Aí vem o camarada, não, foi adulterado. Cadê as provas? Não tem. Então, por isso que você tem que entender que Atos está falando de uma coisa e Mateus está falando de outra. Aí o que mais você vai ter na internet é blog falando de adulteração. Não porque o camarada lá falou, não porque o papa tal falou, não porque, sabe? Mas mostrar manuscrito que é bom, eles não mostram. Mostrar os testemunhos que existem na história, eles não mostram. Não, mas Roma adulterou tudo. Ah, é? Roma adulterou tudo? Se Roma tivesse adulterado, irmão, se Roma tivesse adulterado, estava cheio de adultérios a mais na Escritura. Se esse texto fosse adulterado, por que os testemunhos de Jeová colocam esse texto? Os testemunhos de Jeová não são trinitarianos, mas eles mesmos confirmam para você que esse texto está lá. Eles mesmos vão confirmar para você. Irmãos, no meu canal existe aí, nesse vídeo não vai ter porque eu não coloquei, mas no meu canal existe ali um link chamado Drive do canal, é isso. Você vai clicar ali, você vai pesquisar em alguma das pastas onde eu vou botar diversos manuscritos, testemunhos, fotos das coisas mais antigas que existem, e tá lá. O que os primeiros cristãos falavam, como eles batizavam, como era o entendimento. Amém? Você não crê na Trindade e você interpretar diferente é uma coisa. Beleza, você não crê, interpreta diferente. Mas você dizer que está adulterado, para você dizer que qualquer coisa está adulterado, você precisa de provas, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que Jesus ele não fala assim, ide batizai nos nomes. Não. Ele fala ide batizai no nome. Por que no nome, irmão? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm exatamente o mesmo nome, que é Yud-He, Vav-He. Yud-He, Vav-He. Tem exatamente o mesmo nome. Não são os nomes do Pai e do Filho, mas é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você, né, é imerso, você recebe o nome do Pai, que é o mesmo nome do Filho, que é o mesmo nome do Espírito Santo. Irmão Tiago, qual é aquele texto que fala lá, que é da bênção arônica, que eu quero mostrar aqui? Olha como Mateus 28:19 estava lá nos profetas, na lei. Você lembra o texto? Deixa eu achar aqui, eu sempre esqueço Se alguém lembrasse, me fala aí, tá? Diz assim. Alguém lembra aí de cabeça? Deixa eu aproveitar e falar mais uma coisa. Só vou acrescentar. Pode botar aí. Quando você procura aí, tá lá em números, né? Vale dizer o seguinte, que a Peshita, inclusive, que não passou, né, pela questão da Igreja Católica Apostólica Romana, é uma versão em aramaico, né, mais ou menos do século IV, século III, IV. Aí há variantes, né? Alguns colocam até antes disso, bem antes disso, mas os acadêmicos pelo menos concordam que ela surge por volta do século III e IV. E na Peshita, que não passou em modo algum pelas mãos dos católicos, digamos assim, né, da Igreja Romana, ela também tem, né, a mesmo dito de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Exatamente igual. Então, não existe um manuscrito, tanto que você pegar um livro de variantes textuais, né, peraí que eu não trouxe o meu aqui, mas eu tenho um livro só sobre variantes textuais, esse mesmo. Tem 1.400 variantes textuais aí, são as principais. Se houvesse uma variante de Mateus 28 nesse texto, ele mostraria. Não tem, sabe por quê? Porque todos os manuscritos antigos, sejam eles os mais antigos ou um pouco mais recentes, não importa, todos concordam nesse mesmo aspecto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Gostem ou não. Claro, tem gente que eu já vi que criam as coisas mais... Parece que eles viveram naquela época. Tem gente que cria uma tese e parece que eles estavam lá, né? A culpa é do Constantino. Visualmente, eles estavam do lado de Constantino e dos padres lá na época, dos pais da igreja, vendo tudo acontecer.
Só que a prova que é bom, neca, nenhuma, não tem. Então, gente, é querer lutar contra a realidade. Essa é a grande verdade. Fala a benção aí, maninho. Ó, vamos ler aqui, então. Como é que bota na tela aqui? Eu sou meio bobo essas coisas aqui. Ó, é esse maiorzinho que é mais bonito. Olha lá, vamos ler aqui, ó. Olha só que interessante. Isso aqui é um texto, irmão, que falava de quando o povo estava, vamos dizer assim, se achegando ao Senhor, quando pessoas se convertiam ao Senhor, que elas eram circuncidadas, ou quando bebês nasciam, tá? Olha o que era para falar sobre essas pessoas. Disse assim: disse o Senhor a Moisés: falarão os seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dizeis: o Senhor te abençoe. Olha só, o Senhor, e o de rei, vamos colocar aqui, né? Te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aí o que acontecia quando se proclamava 3 vezes ao Senhor? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É exatamente a mesma coisa. Quando o povo ia se converter, que era circuncidado, aí eles falavam: o Senhor, o Senhor, o Senhor. E aí a gente sabe, nós que cremos no Filho, nós entendemos que aqui deve estar falando do Filho, obviamente. E aqui está falando do Pai. Mas por que está falando 3 vezes aqui? Então, quando Cristo vai lá batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será que não tem nenhuma ligação, irmão? O que vocês acham? Ou será que tá para bonito isso daqui?